Zonov, muitas coisas, né? Acho que o Fiuza fez um excelente resumo da situação dramática que o Brasil está vivendo, dramática, por motivos um tanto óbvios e pela minha própria premissa de que já não temos há tempos algo que remeta a um Estado democrático de direito e sim uma ditadura togada em seu lugar. É desnecessário dizer que eu preciso tomar muito cuidado com as palavras, com as minhas opiniões, com o que eu acho que pode ou deve ser feito numa situação dessas. Eu, em outro programa, você não era o apresentador ainda, seja bem-vindo uma vez mais, eu cheguei a fazer, por exemplo, uma breve síntese do que aconteceu nos Estados Unidos para se tornar uma nação tão livre e independente, né? Lembrei dos pais fundadores, de Thomas Paine e seu panfleto Common Sense, que chegava a pregar até o regicídio à época. Cheguei a falar de George Washington, né, um proprietário bem-sucedido que virou líder de milícia, né, uma milícia armada que depois se configurou como primeira coisa parecida com o exército americano, com as forças armadas dos Estados Unidos, e por aí vai, né? Então, assim, tudo isso foi para lembrar que liberdade não é uma concessão. Liberdade não é algo que o Barroso decide, o Xande decreta e nos concedem como uma licença. Liberdade é algo que ou existe ou não existe. E se não existe, você tem que tomar. Você tem que conquistar a liberdade, né? É curioso até falar isso porque esses iluministros ungidos à esquerda, os professores, lulistas e companhia, todos eles morrem de amores pela Revolução Francesa, por exemplo, por causa da questão estética, né? Liberdade, igualdade, blá blá blá. Não importa que acabou em guilhotina, sangue, terror e ditadura napoleônica logo depois. Eles têm orgasmos quando falam da Revolução Francesa, pelos seus ideais nobres e blá blá blá. Então, assim, eu estou fazendo essa breve introdução, Bolsonaro, para dizer que o Brasil hoje vive um estado de exceção, um estado policialesco. O Fiuza já fez aí um belo resumo. Nós tivemos ingerência de um poder sobre o outro, dois poderes acabaram subjugados pelo terceiro, ignorando a harmonia e a independência entre os poderes, um grau de militância, de ativismo sem precedentes no Poder Judiciário, um grau de partidarismo do TSE nunca antes visto na história desse país, censura sendo imposta a cidadãos, a parlamentares, prisões arbitrárias, contas de banco sendo suspensas sem nenhuma prerrogativa constitucional e até mesmo de direito dessas vítimas desse arbítrio, desse abuso de poder, empresários tendo não só suas contas também censuradas, como Polícia Federal batendo a porta de sua casa às 6 da manhã, num grupo fechado de WhatsApp, curtir mensagens de que, por exemplo, prefere uma opinião subjetiva, prefere viver num ambiente onde exista militares no poder do que Lula reempossado por um esquema grosseiro, né, de malabarismo supremo e tudo mais. Então, assim, eu não consigo entender o que falta para alguém ver o que está acontecendo com o Brasil. Eu entendo que tem muita gente dissimulada compactuando com esse estado de coisas porque o alvo é Bolsonaro. E aí, Paulo, vem o meu ponto principal aqui, né? Porque eu vi acontecer nos Estados Unidos coisas muito parecidas, mas os Estados Unidos ainda possuem instituições mais sólidas, cultura da liberdade mais enraizada, então não é tão trivial você atropelar dessa forma como estamos vendo no Brasil hoje. Eu me preocupo muito com o futuro do Brasil, e aí já respondendo sua pergunta, não, óbvio que não havia nenhuma possibilidade deles recuarem, eles vão triplicar a aposta a cada semana, até virar a Venezuela, até eles conseguirem calar, prender, intimidar todo mundo que ousa erguer sua voz e não compactuar com essa ditadura, né? A premissa que eles assumem e é o que dá o verniz, a pátina de legitimidade, e é o que convoca jornalistas, tucanos moderados, economistas respeitados para esse jogo, para esse teatro farsesco, é a premissa de que Bolsonaro é o capeta em pessoa. Ele é Hitler
reencarnado, ele é um golpista, um negacionista, um fascista, um genocida, e diante de uma ameaça tão absurda assim, né, o que é uma censurazinha? Né? Carmen Lúcia, que não é o Xande, vai lá votar e faz uma cara, uma pose de muito estadista, né? E diz, olha, gente, o cala-boca já morreu, censura nunca mais, isso é inconstitucional. Mas aqui assim, nós vamos compactuar com isso. É a censura do bem, é a censura temporária. Então, assim, todo mundo que está fazendo esse jogo, todo mundo que fez o L, todo mundo que está, de alguma forma, aceitando essas regras manipuladas, para dizer o mínimo, né? Essas novas regras do jogo, criadas durante o jogo por quem deveria ser o guardião das regras, ou seja, é um juiz que declarou, a bola é minha, o jogo é eu que sou o juiz, quem manda sou eu nesse jogo, e, by the way, eu torço para um dos lados, eu abomino o outro lado, já vai tarde, né? E se você reclamar, vai ter polícia atrás de você. Então, tem gente aceitando isso, por quê? Porque concluiu que um dos times é o Hitler reencarnado. E é uma premissa ridícula, uma premissa falsa, mas com base nessa premissa, eu tenho repetido muito isso nas minhas análises aqui, porque é essa a premissa que tem que ser questionada. Porque é com base nessa premissa que eles estão implodindo as instituições republicanas em nosso país e destruindo de fato, a democracia. Tudo isso em nome de salvar a democracia, com cartinha assinada por fundadores do PT que bajulam as ditaduras de Cuba, Nicarágua, China, Venezuela. Então, assim, é um teatro muito ruim. O esquete foi escrito por Gregório do Vivier, por Janones, por figuras desse calibre. Só que eles chamaram para o staff, né, para, como é que se diz, o elenco, figuras como Armínio Fraga, Fernando Henrique Cardoso. Então, isso deu o respaldo, né? Vera Magalhães, Reinaldo Azevedo, todos aceitaram participar. O roteiro foi escrito pelo Greg e o Janones, mas eles aceitaram participar. Então, eles estão lá com essa pose, né, de estadistas. A democracia está ameaçada. O La Rochefoucauld já dizia, né? A hipocrisia é a homenagem que o vício presta a virtudes. Na Venezuela, eles falam em democracia até hoje. Aliás, o Lula fala em excesso de democracia. Então, eles mantêm a pose, o semblant de que eles são pessoas muito republicanas. Olha o Barroso. Ele é muito civilizado. Ele só fala perdeu o mané, não a mola, que é a mesma coisa que o último assaltante que me levou o relógio disse para mim. É muito impressionante a similaridade do linguajar do Barroso, tão rebuscado e civilizado, e da turma do CPX, da turma que controla favelas do Rio de Janeiro, né, o Comando Vermelho, que coloca CPX no fuzil, no peito das vítimas e no boné do Lula. Então, assim, de novo, por que a gente está fingindo que o Brasil vive uma normalidade institucional? Por onde anda o urso polar que está hibernando há meses, o Rodrigo Pacheco, presidente do Senado? Quer dizer, é um paspalho, né? São as palavras mais doces que a gente pode encontrar para descrever um sujeito desse. Pusilânime, né? Covarde. Então, assim, é cúmplice. É cúmplice. Um cara que vai encher a boca com palavras rebuscadas para dizer: nós não podemos aceitar golpe em nosso país, nós estamos aqui preservando a Constituição, as instituições e blá, 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 blá. Esse cara é o cara, talvez, depois do Alexandre de Moraes e seus cúmplices do STF, é o maior responsável pelo estado de coisas no Brasil hoje. Porque o Senado está usurpando do povo brasileiro o direito de seguir adiante com o mecanismo previsto, constitucional, de freios e contrapesos. Diante de tanto abusos, descalabro, golpismo, né? Censura, ditadura. Então, de novo, Pozonov, o que fazer diante dessa situação? O povo está dando uma resposta. Está nas ruas de maneira heróica, corajosa. O lado de lá está ficando bem nervoso e triplicando a aposta a cada semana, querendo prender caminhoneiro, querendo congelar a conta bancária de empresários, né? Intimidar,
tratar como criminoso quem está lá tendo perguntas a fazer sobre esse processo opaco e suspeito das nossas eleições. Então, assim, o povo tá lá. E aí tem lá os mecanismos institucionais que vão se esgotando, né? O PL pode, por exemplo, entrar com um pedido de anulação da eleição com base em relatórios independentes, que vão vir. Agora, vai apelar para quem? Para o árbitro. Vai pedir o VAR, que não existe nesse modelo sem transparência, e era o ponto da PEC, que teve ingerência do Barroso, que se vangloriou de ter impedido isso, esse retrocesso, segundo ele. Não há VAR, mas o povo está pedindo, de alguma forma, alguma possibilidade de VAR. E aí vai ter que pedir a anulação para o juiz, que é um juiz partidário, que é o juiz que mudou as regras do jogo, que falou que valia gol de mão se fosse da camisa vermelha, e que disse que o outro lado não podia chutar a gol se não fosse do seu próprio campo. Não podia entrar no campo do adversário, né? Não podia lembrar que o Lula era o Lula e o que ele fez no verão passado com a sua quadrilha. Então, assim, é um negócio tão escandaloso, né? Mas vai se esgotando o caminho institucional. Vai escancarando a ditadura em que vivemos. E eu gosto disso. Eu acho importante. Porque nós temos que derrubar máscaras. Nós temos que tirar a maquiagem do cara de pau que está fazendo semblant e consumindo todo o óleo de peroba existente no mundo para manter aquela cara de pau dele. Então é importante que as coisas fiquem às claras mais ainda, até o ponto em que você obrigue o ditador a não conseguir mais fazer joguete dissimulado com a ajuda de imprensa e tudo mais. Vambora! Manda prender todo mundo. Começa a fazer que nem o Maduro. Ou tá de palhaçada? Ou vai salvar a democracia só com essas atitudes até aqui? Pô, o Maduro tá fazendo muito mais do que o Xande para salvar a democracia venezuelana. Então, o excesso de democracia. Então, vamos escancarar o jogo. Porque aí talvez aconteça alguma coisa que eu não posso desejar, que eu não posso torcer, que eu não posso pedir, mas que eu posso analisar, que talvez seja aquilo que eles estão torcendo que aconteça no Brasil, né? Porque aí eles podem falar, tá vendo como eles não jogaram o tempo inteiro dentro das 4 linhas da Constituição? Né? Cara pálida, vocês esgotaram todas as 4 linhas e todos os recursos possíveis e imagináveis. Acho que é isso que eles querem. Talvez o último recado seja cuidado com aquilo que vocês desejam.